Solo Leveling, capítulo 224. Houve algum outro momento na história da humanidade em que o mundo inteiro aplaudiu em uma só vez? Jinwoo desapareceu e reapareceu novamente pouco tempo depois, apenas para cravar a sua curta espada no peito do soberano de Frort. Foi precisamente nesse momento em que todos aqueles que assistiam à transmissão esmurraram o ar com os punhos cerrados e rugiram de júbilo. É como se todos eles estivessem à espera dessa oportunidade. O mundo inteiro se desesperou com o falso conhecimento de que o maior caçador da humanidade havia morrido perante as mãos dos monstros. De modo que aquele espetáculo, a vitória de Jinwoo, se provou ser o melhor presente para eles. Alguns cantavam de forma apaixonada o nome de Jinwoo. Outros começaram a chorar. Até mesmo teve aqueles que tentaram se consolar em lágrimas derramadas. Eles assistiram juntos enquanto um caçador solitário da Ásia cuidou de todos os monstros que ameaçavam a humanidade. No momento em que o caçador de autoridade especial, Thomas Andre, caiu, e um dos melhores caçadores do mundo, Lennart, tentou ocupar o seu lugar, nesse momento, esses monstros se tornaram muito maiores do que o portal de Rank S, que era a calamidade da Coreia do Sul. As pessoas ainda não haviam esquecido o terror de assistir o dragão Kamishi engolindo cidades americanas uma após as outras. Ninguém vivo queria uma repetição daquele acontecimento horrível, e foi por isso que cada espectador de todos os cantos do globo ficou tão louco com a vitória de Jinwoo. É como se eles estivessem tentando lavar as suas frustrações e o medo que sentiram enquanto assistiam os melhores caçadores do mundo caindo um após o outro. Cada vez que Jinwoo atacou o soberano de Frort, os telespectadores gritavam de alegria. E finalmente, quando aquele monstro que parecia ter uma vitalidade infinita tombou e se transformou em cinzas antes de se espalhar pelos ventos, os gritos de alegria de cada espectador atingiu seu pico absoluto. Seus rugidos combinados abalaram suas respectivas cidades. Os âncoras encarregados de transmitir a notícia de última hora também gritavam em plenos pulmões, sem se importar se as câmeras estavam filmando ou não. Atenção para as notícias de última hora. É com você, repórter Juan. É isso mesmo, nesse momento acabei de chegar aqui no local da batalha. E para aqueles que pensavam que Thomas Andre estava mortalmente ferido, ele ainda está vivo e bem. Olha, olha! Nesse momento, as ambulâncias estão chegando ao local, bem a tempo de levar as vítimas para os hospitais mais próximos. Os monstros que massacraram a população não estão mais se movendo. Todos eles se transformaram em cinza e nada restou agora. As notícias de última hora que anunciou o fim da batalha continuaram a sair de suas TVs pelo resto do dia. Song Jinwoo! Song Jinwoo! Song Jinwoo! A empolgação e a euforia das pessoas não mostravam sinais que iriam parar. Havia um homem em particular. Talvez não houvesse pessoa mais feliz que esse homem neste planeta, e esse era o atual presidente da associação, o Oh Jin-choo. Seu olhar agora estava firmemente fixo na tela de TV. Embora ele estivesse rodeado por seus colegas e funcionários da associação, estavam ocupados com abraços de urso e gritos de pura felicidade. Ele descobriu algo durante a transmissão ao vivo e seus olhos tremiam muito. Esse monstro poderia ter sido aquele. Ele puxou apressadamente o smartphone e com suas mãos trêmulas procurou e reproduziu um determinado vídeo salvo em seu dispositivo. Ele tinha assistido a esta filmagem tantas e tantas vezes. Era a filmagem do falecido presidente da associação sendo assassinado, feita pelas câmeras do circuito interno do gabinete do presidente. Havia um homem desconhecido que foi capturado nas filmagens.
Aquele homem apareceu e desapareceu muito rápido dentro da filmagem que estava toda granulada. Então, Wo Jin-cho não pôde ter certeza de quem era, mas agora que ele deu uma segunda olhada, esta criatura parecia exatamente como aquela que Ji-woo tinha acabado de matar agora mesmo. Até mesmo as cenas do chão congelado derretendo de forma rápida era uma combinação exata. E só então ele percebeu que tipo de inimigo Ji-woo vinha lutando até agora. Era o assassino do falecido presidente da associação. Então, o presidente Woo-jin relembrou a conversa que ele compartilhou com Ji-woo quando ele veio prestar seus respeitos ao falecido presidente da associação Gonguri em seu funeral. Um choque poderoso percorreu seu corpo inteiro. Caçador Ji-woo, obrigado por estar presente nos momentos finais do presidente da associação. Não me agradeça ainda. O monstro que matou o presidente da associação. Eu definitivamente vou caçá-lo e matá-lo. Somente depois você pode me agradecer. O caçador Sung Ji-woo não se esqueceu da promessa que ele fez aquele dia, e agora o monstro responsável estava morto e por suas próprias mãos. O nariz de Woo Jin-cho ficou vermelho, e ele ergueu seus olhos, agora molhados de lágrimas grossas, para olhar para a tela da TV. A câmera estava focando no rosto de Sung Ji-woo e esse parecia um pouco cansado. O atual presidente da associação murmurou de gratidão para Ji-woo. Muito obrigado, caçador Sung Ji-woo. Muito obrigado por vingar o antigo presidente. Alguns minutos atrás. O soberano de Frort voltou à sua forma humanoide depois que a sua manifestação de corpo espiritual foi desfeita. Ele lentamente se transformou em gelo e rachou em vários pedaços, então seu corpo mudou para as cinzas e se desfez ao vento. A dívida do falecido presidente da associação, Gonguri, havia sido totalmente paga. Ji-woo olhou para as cinzas do soberano de Frort que estava se espalhando antes de se virar. Os dois soldados de grau-marechal que esperavam a distância até o fim da punição daquele tolo soberano se aproximaram de Ji-woo. Mesmo que ele estivesse recuperado completamente seu poder original, Ygritte ainda mantinha sua personalidade muito reservada e ele educadamente prestou sua cortesia ao seu mestre. No entanto, ao contrário dele... Oh, meu rei! Beru expressou toda sua alegria sem se reservar após ver novamente seu mestre com todo o seu ser. O coreano bateu levemente no ombro da enorme formiga soldado que estava com seus olhos lacrimejando. Antes de olhar em volta, deveria haver mais uma pessoa aqui. Aquele homem vestindo o manto esfarrapado estava longe de ser visto agora. No entanto... Ei, vocês dois sabem quem era afinal aquele homem? Beru estava tão comovido por suas próprias emoções que não pôde responder adequadamente. Então Ygritte respondeu à pergunta intrigada de seu mestre. Enquanto você perdeu a consciência, ele protegeu você com todo o seu ser, meu senhor. Ji-woo foi pego de grande surpresa ao ouvir a voz grossa e espessa e viril de Ygritte pela primeira vez em sua vida. Mas isso durou pouco tempo. Ele formou uma expressão confusa novamente. Quer dizer que ele me protegeu? Sim, está correto, meu mestre. Ao contrário de Beru, Ygritte provavelmente não está familiarizado com a linguagem humana. Então eles estavam conversando na língua que era conhecida como a língua dos monstros, que na verdade era uma língua comum falada no mundo do caos. No entanto, não houve nenhum problema para que os dois se entendessem. Em qualquer caso, isso significava que um homem que ele nunca viu na vida o estava protegendo? Ji-woo estava tendo uma série de perguntas e respostas com Ygritte na linguagem do mundo do caos, antes de abruptamente avistar algo e caminhar até ele. Era um certo item que havia caído no chão. Isso aqui não é a espada curta do... Enquanto ele pegava esse item que estava caído no chão, seus olhos tremeram imperceptivelmente. Ruínas da cidade. O homem de manto procurou abrigo atrás de uma parede de um prédio semi-destruído e se jogou no chão enquanto puxou seu capuz para trás. Seu cabelo e barba estavam cobrindo todo o seu rosto, como se ele nunca estivesse preocupado em apará-los. Esse era Sung Yi-han. Ele se encostou na parede enquanto cuspiu uma respiração pesada e difícil.
Ele então ergueu a sua mão esquerda que havia perdido todo o sentido agora. A sua mão mudou de cor para cinza e foi lentamente se desintegrando como pó a partir das pontas dos dedos. Esse foi o resultado inevitável de aceitar os poderes de um deus com o corpo de um mero humano. Apesar dele sentir uma dor inimaginável, ele ainda formava uma expressão satisfeita em seu rosto. Com os poderes que ele recebeu, ele conseguiu proteger o seu filho que havia herdado os poderes do Soberano das Sombras, e agora Jin-Woo provaria ser um grande trunfo para toda a humanidade. Yuan parou de olhar para sua mão que estava desaparecendo gradualmente e impotente, encostou a cabeça em uma parede e fechou seus olhos. Após ficar preso dentro da lacuna entre as dimensões depois que o portão se fechou, ele, como emissário dos governantes, retornou à Terra com uma importante missão a cumprir. Infelizmente, Sung Woo-han não conseguiu cumprir a sua missão. Mesmo sabendo que a pior calamidade da história humana estava escondido dentro da carne daquele menino, como é que um pai poderia matar seu próprio filho? Tudo o que ele pôde fazer era observar Ji-woo de um lugar fora de sua detecção. Enquanto ele, de forma proposital, continuou a atrasar a sua missão, as opiniões dos governantes sobre o Soberano das Sombras começou a mudar de forma gradual. E, eventualmente, o fragmento mais brilhante da luz enviou-lhe uma missão totalmente nova. Proteja o Soberano das Sombras. Os governantes finalmente perceberam que precisavam do Soberano das Sombras possuindo todo o seu poder se eles quisessem impedir outros soberanos e seus esquemas nefastos. Não haveria ninguém além do Soberano das Sombras na Terra que pudesse se defender contra o Imperador Dragão e seu exército da destruição, antes que os soldados do céu pudessem chegar mais tarde. Foi uma enorme aposta, considerando que ninguém sabia se o Soberano das Sombras ficaria do lado da humanidade ou dos outros soberanos. Porém, o jovem coreano permaneceu ao lado da humanidade e o Soberano das Sombras aprovou a sua decisão. Embora fosse uma pena que ele não pudesse nem mesmo dizer um simples alô para seu filho que não via há mais de 10 anos, ninguém vivo era qualificado para levar os pais de uma criança 2 vezes, mesmo que essa pessoa fosse seu próprio pai. Então, desaparecer de forma silenciosa era a melhor coisa que ele poderia fazer para sua família. Yu-han olhou para seu corpo que lentamente estava se desintegrando em cinzas e se conformou com estes pensamentos. Foi então que passos próximos ao seu local puderam ser ouvidos. Ele então se levantou de forma apressada e com a sua mão direita, que ainda estava móvel, puxou seu capuz novamente para a frente para esconder seu rosto. Um certo alguém estava diante dele. Ele nem mesmo teve que dar uma olhada para saber quem estava em sua frente. Era Jin-woo. Mesmo que aqui estivesse o filho cujo nome ele queria tanto chamar, ele somente caminhou e passou ao lado de Ji-woo enquanto escondia seu rosto com o capuz. No entanto, Ji-woo se virou para o homem que estava partindo e perguntou: "Você achou que eu não teria percebido se você fosse embora assim?" Os passos de Sung Woo-han pararam. Ele se virou para seu filho apenas para ver um certo item sendo lançado por Ji-woo lentamente formando um arco no ar em sua direção. O que Ji-woo jogou para ele agora foi a sua espada curta, essa que ele havia largado depois que sua mão esquerda se tornou inútil durante a batalha. Ele olhou para a arma por 1 ou 2 segundos antes de levantar a sua cabeça para Ji-woo, que estava o olhando com olhos de reprovação. O jovem caçador coreano conseguia se lembrar claramente daquela curta espada em particular. Quando ele era um menino, ele foi descoberto por seu pai brincando com a sua espada curta e recebeu uma repreensão que vale a pena ser lembrada. Só agora Ji-woo percebeu que inconscientemente, porque as suas próprias armas foram definidas como espadas curtas, enquanto o Soberano das Sombras varreu vários campos de batalha usando uma longa espada. Influenciado em parte por suas memórias, as masmorras geradas pelo sistema acabaram presenteando Ji-woo com adagas e espadas curtas sendo as suas principais armas. Você vai sair sem dizer nada de novo, pai. Pai. Essa palavra cravou profundamente no coração de Sung Woo-han e ele teve que remover seu capuz. Agora, a sua mão direita também estava lentamente se transformando em cinzas. Seu filho estremeceu muito depois de perceber o estado de suas mãos, mas ele formou um leve sorriso e como resposta falou: "Eu só não queria ter que mostrar essa visão para você, meu filho." Ji-woo sabia que um corpo que era transformado em cinzas depois de exaurir toda a sua energia vital não poderia ser salvo, não importa o que ele fizesse.
Com isso, ele rapidamente tentou se aproximar de seu pai, mas este ergueu a mão direita para impedi-lo. Seu braço esquerdo havia todo se espalhado em poeira. Jin-woo permaneceu em seu local e perguntou a seu pai: "E você, pai? Você não queria me ver de novo?" A pergunta de Jin-woo fez com que o braço levantado de Sung Woo-han, que estava lentamente desaparecendo em poeira, voltasse para baixo. "Eu sempre quis ver você de novo, meu filho. Mesmo que eu não pudesse falar contigo, eu ainda me sentia tão feliz pelo fato de somente ver você de longe." Jin-woo finalmente se aproximou de seu pai até que ele ficou bem diante de seu rosto. Wan estendeu o restante de sua mão para tocar suavemente no rosto de seu filho. Lágrimas grossas começaram a cair dos olhos do menino e logo molharam toda a sua mão. "Me desculpe, filho. Eu não fui capaz de fazer nada por você. Apesar disso, você fez..." "É isso que os governantes estão fazendo? Eles estão jogando você fora depois de usá-lo?" Uma quantidade assustadora de raiva pôde ser sentida na voz de Jin-woo. Sung Woo-han, no entanto, balançou a sua cabeça. "Não, filho, não é isso. Eles apenas me deram uma oportunidade, eu que fiz a minha escolha. Eu escolhi proteger você depois de tudo, e essa escolha não estava errada. Eu não me importaria de ficar aqui e falar com você um pouco mais. Só que..." Neste momento, a sua mão direita restante estava totalmente se transformando em cinzas e se espalhando. Ele havia feito algo totalmente repreensível. Ele acabou de fazer um menino dizer adeus ao seu pai não uma, mas 2 vezes agora. Ele que havia tentado tanto se conter, mas as lágrimas começaram a jorrar dos seus olhos agora. "Filho, sinto muito se eu não pude ter sido um bom pai para você, mas eu fiz tudo o que podia para defender a terra." Essas foram as suas últimas palavras antes de todo seu corpo exaurir e ele ter sido transformado em cinzas. Jin-woo apressadamente tentou abraçar o corpo de seu pai. Porém, o que restou em suas mãos não era uma pessoa, era somente um pó de cor cinza. No local que Sung Woo-han estava, nada havia restado. Jin-woo não pôde mais se conter. Uma explosão incontrolável de raiva brotou dentro de si, e ele ergueu sua cabeça em direção aos céus e rugiu alto. Após seu grito, a mana de toda a atmosfera reverberou. O céu, o ar, o solo, todos eles choraram. E logo, a boca de Jin-woo começou a emitir uma voz pesada e grave, semelhante a de outros soberanos. "Ouça-me, todos os soberanos que ainda estão aqui. Eu definitivamente farei com que vocês paguem por isso. Vocês com certeza vão pagar de forma inesquecível. Todos vocês, sem exceção. Ninguém vai escapar dos eventos que hoje aconteceram. Vocês estão me ouvindo? Soberanos!" O rugido enfurecido do Soberano das Sombras sacudiu o céu e a terra. Neste dia, um humano que havia herdado um poder incomparável decidiu onde as suas habilidades seriam usadas por conta própria. E foi neste momento em que as verdadeiras cortinas que marcavam o início da guerra se abriram completamente.